Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar todas as especulações a respeito de reforços no São Paulo. Quais estão mais perto, quais dificilmente chegam, é o tricolor se movimentando atrás de novas contratações. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, fiquem de olho também nessa dica bem legal. Bora começar o vídeo com uma pergunta para você. Você já pensou na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou de bilhar totalmente personalizada na sua casa? Por exemplo, com o escudo do seu time do coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlim Bilhares, empresa super bacana que acaba de se tornar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo, como por exemplo a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlim Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Então entre agora mesmo no site da Carlim Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e tenho certeza que você vai curtir a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir bastante com a Carlim Bilhares. E o São Paulo, que contratou um único jogador no ano passado, decidiu ir às compras em 2021. Isso tem muito a ver com um novo presidente, o Júlio Casares, e também com a chegada de um novo técnico, o Hernan Crespo, mas, acima de tudo, com a necessidade de mudar o elenco tricolor, que não tem conseguido nas últimas temporadas brigar por títulos. São Paulo não é campeão desde 2012. Decidi fazer esse vídeo para contar para você cada um dos casos de atletas especulados. Quero começar com o único reforço já contratado, reforço que você soube primeiro, lá no meu blog no Yahoo e aqui no meu canal do YouTube. Trata-se de Bruno Rodrigues, atacante de 23 anos de idade, disputou a Série B do ano passado pela Ponte Preta. Chega no São Paulo por empréstimo até o fim da temporada. São Paulo vai desembolsar R$250 mil ao Tombense para ter o jogador por empréstimo. Se quiser ficar em definitivo com ele, já sabe que vai ter de desembolsar €1.200.000 ou mais ou menos R$7.800.000. Bruno Rodrigues é jogador de velocidade, atacante pelo lado do campo, mas faz bastante gol. Na temporada pela Ponte Preta foram 11 gols marcados, além de 12 assistências. O Bruno também estava na mira de Cruzeiro, Bahia, Ceará, entre outros clubes. Outro jogador que parece ser uma questão de dias para ser contratado é o zagueiro Canu, 23 anos de idade, pertence ao Botafogo. São Paulo já fez uma primeira proposta de R$3.200.000 por 60% dos direitos econômicos. Botafogo recusou e pediu R$6 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Tricolor fez uma contraproposta, R$4.200.000 por 50% dos direitos econômicos. O Botafogo ainda cogita a introdução de algum jogador ou alguns jogadores nessa negociação e a tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. O Botafogo precisa de dinheiro, sabe que o Canu é um dos seus principais ativos e o São Paulo se encantou com aquilo que ouviu a respeito do zagueiro. Várias pessoas foram consultadas, entre elas o Paulo Autuori, que trabalhou com o Canu no próprio Botafogo. São Paulo pode inclusive contar com a ajuda de um investidor para fechar com o Canu. Seria um bom reforço para o seu sistema defensivo. Bora falar agora sobre Gabriel Neves, notícia que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, volante de 23 anos de idade, um dos grandes destaques do futebol sul-americano. Veste a camisa do Nacional do Uruguai e foi o primeiro pedido de Hernan Crespo. O técnico argentino do São Paulo se reuniu com os dirigentes do Tricolor e indicou Gabriel Neves, que é uruguaio, nasceu na cidade de Maldonado e tem contrato com o Nacional até dezembro do ano que vem. Não se trata de uma operação barata, São Paulo deve ter de desembolsar pouco mais de R$10 milhões, mas a avaliação desse cara é muito boa. Volante moderno que marca, mas tem enorme qualidade no passe, recordista de assistências pelo Nacional, já fez vários jogos grandes ao longo da temporada, por exemplo na Libertadores da América, e vira e mexe também arrisca seus chutes de fora da área. Só para contar que o Gabriel Neves também havia sido especulado nos últimos dias pela imprensa uruguaia como reforço do Palmeiras. Seria um pedido do Abel Ferreira. As negociações entre o São Paulo, o Gabriel Neves e o Nacional já estão em andamento e o Tricolor espera fechar no máximo na próxima semana a sua contratação.
Não é que eu queira me gabar, mas outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola é sobre o interesse do tricolor em Orejuela, lateral direito que pertence ao Cruzeiro, mas não ficará na Raposa, jogador muito caro e um dos poucos ativos valiosos do Cruzeiro. O Orejuela ganha, a partir dessa temporada, R$360 mil por mês. Ele até está treinando com os companheiros, mas enquanto aguarda uma negociação, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Sporting foram alguns dos clubes especulados. O São Paulo quis entender essa história até porque vai abrir mão do Juanfran, salário alto e pouca produtividade, só que o São Paulo se assustou com o preço pedido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro quer R$20 milhões por apenas 50% dos direitos econômicos, a outra metade pertence ao Ajax. A primeira oferta do São Paulo envolveria jogadores. O tricolor estava disposto a colocar o Shailon e o Hudson. O Shailon meia emprestado para o Goiás, o Hudson volante emprestado para o Fluminense. Mas o Cruzeiro já deixou claro que até aceita jogadores, mas quer um dinheiro alto. Precisa dessa grana para ajudar na montagem do elenco para a Série B. Não se trata de uma negociação fácil. Hoje eu estou para te dizer que é mais fácil o Orejuela não vir do que ele ser contratado. Outros dois laterais direitos foram sugeridos ao São Paulo nos últimos dias. Primeiro deles, o Dudu, lateral direito que pertence ao Internacional e está emprestado ao Atlético Goianiense, 23 anos de idade, 42 jogos na atual temporada, 1 gol marcado. São Paulo não se animou muito, pode até ser que mais para frente volte a ter conversas, mas nesse primeiro momento não encantou. Outro jogador, esse uruguaio, Matias Soares. Ele tem o mesmo empresário do Gabriel Neves. E aí nesse pacotão de conversas, já houve a sugestão desse empresário para ver se o São Paulo não tinha interesse no atleta. Ele pertence ao Montpellier da França, mas está emprestado ao Nacional, o mesmo Nacional do Gabriel Neves. Na atual temporada, 13 jogos, nenhum gol marcado, jogador de 24 anos de idade, 3 partidas pela seleção uruguaia e ele é irmão do Darmian Soares. Um dos nomes mais comentados pelos torcedores do São Paulo é o de Miranda, zagueiro de 36 anos de idade que vai rescindir nos próximos dias seu contrato com o Jiangsu Suning da China. O contrato só termina na metade do ano, mas o Miranda conseguiu convencer os chineses a abrirem mão desse contrato de forma antecipada. Há uma enorme indefinição em relação ao que vai acontecer no campeonato chinês. Os chineses gostariam de contar com o Miranda até dezembro e o Miranda deixou bem claro que por ter passado 5 meses longe da família no ano passado, ele queria ficar no Brasil. Há uma relação muito boa entre as partes e o Miranda vai abrir mão de uma grana e essa rescisão de contrato deve ser anunciada em breve. A partir daí o Miranda começa a procurar clubes no Brasil. Existe enorme relação do Miranda com várias pessoas do São Paulo. Júlio Casares, o novo presidente tricolor, por exemplo, fala com enorme frequência com o Miranda. O Muricy Ramalho, o novo coordenador de futebol do São Paulo, era o técnico do tricampeonato brasileiro quando o Miranda era zagueiro. O Miranda jogou de 2006 a 2011 no tricolor. O que pode pegar é a questão financeira. Se o Miranda pedir muito, pode ser que ele não seja contratado. O São Paulo vai tentar baixar o custo da sua folha salarial, uma das mais altas do país, vai abrir mão de jogadores importantes como o Juanfran, se pintar proposta pelo Daniel Alves na metade do ano, Daniel também deve ser liberado, então o Miranda vai precisar entender a nova realidade financeira do São Paulo. Se concordar, pode assinar um contrato entre 1 e 2 anos de duração. O Gabriel Neves não é a única pedida de Hernan Crespo, pelo menos até agora. O novo treinador argentino do São Paulo sugeriu Pizzini, atacante de 27 anos de idade, que jogou com ele no Defensa e Justiça, eles foram campeões juntos da Copa Sul-Americana. É um ponta direita ou esquerda, ele joga dos dois lados, enorme velocidade, muito bom no drible. Não é de marcar muitos gols. Por exemplo, na atual temporada, 17 jogos, um único gol marcado. Na primeira temporada, com a camisa do Defensa e Justiça, foram 7 jogos e apenas um gol marcado. Atleta que pertence ao Independente da Argentina estava emprestado ao Defensa. Até por isso o São Paulo fez a primeira consulta ao Independente e a gente pode dizer que está em fase inicial de conversas. São Paulo ainda nem tem ao certo qual o valor que o Independente quer para a compra do atleta. O São Paulo gostaria de ter o jogador por empréstimo, até para não ter de gastar muita grana. São Paulo que deve ter no máximo 37 milhões de reais para investir em reforços ao longo da temporada. Resta saber se o Independente vai aceitar o empréstimo ou se vai exigir alguma compensação para a compra do atleta. Em definitivo, Crespo que quer jogadores de velocidade. Já chegou o Bruno Rodrigues, a possibilidade de o Rojas ficar. Ele está sendo avaliado, se o Rojas continuar treinando bem, ele pode até estender o contrato por mais 3 meses para que possa ser melhor avaliado pelo Hernan Crespo. E ainda tem essa história do Pizzini. A indicação é de que o São Paulo vai ter muita velocidade pelos lados do campo. Bora falar agora sobre goleiro. O Thiago Volpi tem sido muito contestado pelo torcedor do São Paulo. E aí pode, estou tratando como uma possibilidade, pode acontecer de o Jean retornar ao tricolor.
Ele foi emprestado ao Atlético Goianiense durante essa temporada de 2020, o empréstimo acaba agora no dia 28 de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. E o Jean foi de longe o melhor jogador do Atlético Goianiense. Ele tem 44 partidas durante esse período de empréstimo e 6 gols marcados. 6 gols de falta, fez gol em rebote de falta, fez gol de pênalti. É o grande líder do time. Eu conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Dragão, e ele fez os maiores elogios ao Jean. Pouco antes de gravar o vídeo eu também conversei com o Paulo Pitombeira, para perguntar qual seria o futuro do Jean. O Atlético tentou, mas não conseguiu a prorrogação desse empréstimo e não tinha grana para comprar o jogador. São Paulo quer pelo menos 10 milhões de reais e investiu 6 para tirá-lo do Bahia. Existia uma possibilidade de o Jean ir para Portugal, só que a janela de transferência já fechou, só vai reabrir na metade do ano, então não está descartada nem a possibilidade de o Jean ficar, pelo menos num primeiro momento, para ser testado, para ser avaliado, para ser analisado. Se o Thiago Volpi continuar falhando e o Crespo gostar, não vou ficar surpreso se o Jean reaparecer na condição de titular do São Paulo. E o Diego Costa, hein? Aposto que já estava perguntando se eu não ia falar sobre o centroavante de 32 anos de idade, que está livre no mercado desde a virada do ano, quando rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid. Contei para vocês aqui no canal do Nicola que o Tricolor consultou os representantes do Diego Costa para entender as condições do negócio, mas diante da primeira pedida do Diego Costa não há a menor possibilidade dele ser contratado. O Diego quer 4 milhões de euros livres de impostos por temporada. 4 milhões de euros equivalem a mais ou menos 26 milhões de reais. Se a gente dividir pelo número de meses, isso quer dizer que ele pede 2 milhões e 100 mil reais por mês de salário, sem os impostos. Toda a tributação ficaria a cargo do São Paulo, ou seja, seria um jogador acima de 2 milhões e 700 mil reais. Menor chance. O São Paulo pode dizer que já desistiu dessa possibilidade? Não. Até porque os mercados pelo exterior estão fechando, daqui a pouco o Diego Costa pode entender que só tem o futebol brasileiro para atuar e aí poderia aceitar uma redução grande. Diante de qualquer outro contexto, enquanto ele estiver pedindo perto desses 4 milhões de euros, apesar da vontade do São Paulo em contar com o seu travante, que é da seleção espanhola, ele é brasileiro, mas se naturalizou espanhol e defendeu a seleção espanhola até em Copa do Mundo, não há menor possibilidade dele ser contratado. Bora fechar o vídeo falando sobre outro centroavante, esse bem mais acessível, especialmente se o Bahia for rebaixado. Tô falando sobre o Gilberto, que já passou pelo São Paulo, até deixou uma boa impressão, mas não teve muitas oportunidades. Ele é hoje o segundo jogador mais bem pago do futebol nordestino, ganha entre salários, direitos de imagem e luvas cerca de 500 mil reais por mês. Só está atrás do Vina, que acaba de renovar seu contrato com o Ceará. O Gilberto tem contrato com o Bahia até dezembro, a multa rescisória é bem alta, de 4 milhões de euros. Mas, se o Bahia for rebaixado para a Série B, é enorme a chance de o Bahia precisar abrir mão do jogador. Não vai haver a menor possibilidade de o tricolor baiano conseguir manter o Gilberto com esses vencimentos de 500 mil mensais, com receitas bem menores. E é aí que o São Paulo e o Corinthians pretendem arregaçar as mangas e tentar um acordo com o tricolor baiano e depois com o Gilberto. Gilberto nunca escondeu carinho pelo São Paulo e a partir daí pode até dar negócio, uma negociação bem mais simples, bem mais tranquila do que essa que envolveria o Diego Costa. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Prometo voltar nas próximas semanas com pacotões de outros times para te atualizar sobre a situação de cada um dos principais times do futebol brasileiro em relação a contratações. Se curtiu o vídeo, não esqueça de dar like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Prometo voltar assim que surgirem mais notícias. Combinado? Até lá, tchau, tchau!